Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar Gustavo Buttis, que é o novo presidente da ADB Sindical, o Sindicato dos Diplomatas. Buttis tem 43 anos de idade e está em seu primeiro mandato como presidente da ADB. É primeiro secretário no Ministério das Relações Exteriores, onde está desde 2010. Já serviu em Moçambique, no Irã e na Itália. Gustavo, obrigado pela entrevista. Obrigado, Guilherme. Para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de novembro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: essa foi a primeira eleição da ADB que contou com mais de uma chapa. O que mudou nessa eleição para as anteriores, Gustavo? Olha, Guilherme, eu acho que, primeiramente, agradecer a disponibilidade. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco das pautas do sindicato. Como você sabe, a ADB é um sindicato relativamente novo, então a gente está num processo de construção de cultura sindical no Itamaraty, que eu pessoalmente vejo de forma muito salutar. Então, como você me perguntou, o fato de termos tido duas chapas concorrentes pela primeira vez na história da ADB sindical, é muito positivo. A nossa diretoria vê isso de forma absolutamente positiva, inclusive porque é uma pauta nossa a de fortalecer ou de favorecer e promover o engajamento sindical no âmbito do Itamaraty. A gente tem um pouco esse estereótipo de que diplomata não reivindica, de que as coisas estão sempre muito bem, é um ministério que funciona perfeitamente bem alinhado, né? Uma engrenagem ali que está operando a todo vapor, mas a realidade nem sempre condiz com esse estereótipo. Então, o fato de ter duas visões, dois projetos distintos concorrendo pela primeira vez é muito positivo. Isso se refletiu também no engajamento durante o processo eleitoral, se refletiu em posições, em visões distintas, que levaram a questionamentos, levou a um debate bastante frutífero, e a gente entende que a vitória da nossa chapa, claro, não nos dá carta branca para favorecer um ou outro grupo. A nossa diretoria vai se mover, vai atuar em favor, na defesa dos interesses de toda a categoria, de todos os diplomatas. Você fez um comentário interessante, Gustavo, de que existe uma imagem na sociedade de que tudo sempre anda muito bem dentro do Ministério das Relações Exteriores. De fato, a imagem que existe da sociedade com relação à diplomacia brasileira é que é uma ilha de excelência num país que nem todos os serviços públicos são assim tão bons. Isso mudou ou era uma imagem que não correspondia à realidade, Gustavo? Olha, Guilherme, obrigado pela pergunta. A nossa leitura é de que o Itamaraty hoje, para o bem, tem se tornado mais permeável à sociedade, tem se tornado mais transparente num processo que é gradual, é uma construção histórica que tem a ver com as posições da própria organização, da própria instituição, mas eu não diria que o Itamaraty do passado era um mar de rosas. Eu acho que sempre houve problemas. O Itamaraty, querendo ou não, sempre fez parte do Serviço Público Federal, então ele está sujeito às dinâmicas de governo. O governo tem diferentes orientações, diferentes diretrizes em diferentes momentos históricos, mas a nossa visão é que o importante nesse contexto todo é o fortalecimento da instituição. Então, a prática sindical, o nosso esforço na ADB é todo no sentido de fortalecer o próprio Itamaraty, fortalecer a própria instituição, para que a instituição seja mais sólida, dê respostas cada vez mais transparentes às demandas sociais, tenha uma interlocução mais fluida com setores da sociedade. A gente não pode entender que a política externa está exclusivamente nas mãos ali de um corpo técnico burocrático, que se isola nos seus gabinetes e que, é dali que vão surgir as soluções, as melhores práticas de política externa. Não, o Itamaraty tem que se abrir para os diferentes setores, para os diferentes nichos, as diferentes visões que devem permear a formulação da política externa brasileira, assim como a formulação de qualquer política pública. O que a gente formula e o que a gente implementa deve estar, sim, pautado no que é a realidade brasileira, e não o contrário.
Então, enfim, a gente vê de maneira bastante positiva essa construção de uma cultura sindical e que isso fortaleça a nossa própria instituição. Acho que é um pouco nesse sentido que a gente espera atuar na nova direção da ADB. Dentre as prioridades, me parece que, então, o fortalecimento da cultura sindical vai ser um dos pontos abordados pela tua gestão. Quais são as outras prioridades que vocês pretendem levar a cabo? Nós temos um programa bastante extenso que queremos implementar nesse mandato de 2 anos. Temos algumas prioridades que não podem esperar, a bem da verdade, de processos que já estão em curso. Sabemos que existe hoje no Itamaraty um enrijecimento do fluxo de carreira. A carreira de diplomata ela está engessada, muito em função da natureza do modelo de carreira que existe. A gente tem um modelo de carreira muito, pode-se dizer, weberiano, tradicional, muito rígido, estruturado num formato de pirâmide, e que, por conta disso, e circunstâncias as mais diferentes, a questão de um ingresso grande de servidores na primeira década desse século XXI, a própria PEC da Bengala, que postergou a aposentadoria de um número grande de servidores, acabou, dentro de um sistema piramidal, acabou enrijecendo ou cristalizando um pouco as diferentes classes diplomáticas. Quer dizer, o tempo de acesso a uma classe superior tem sido muito longa. E isso não necessariamente responde às demandas dos servidores. Quer dizer, é bastante justo, é bastante lógico que, para se manter motivados, os servidores esperam reconhecimento pelo seu trabalho. Quando você passa, às vezes, 8, 10 anos numa mesma classe funcional, sem perspectiva de promoção, ou vendo um modelo de promoção que nem sempre responde a critérios objetivos, isso gera frustração, isso gera desmotivação, e isso tem um impacto, o que é pior, tem um impacto direto na eficiência do fazer diplomático. A prática diplomática, a eficiência da nossa diplomacia é prejudicada por conta de um problema estrutural de fluxo de carreira. Então, essa eu posso dizer que é uma pauta bastante prioritária para a nossa diretoria. E, de fato, tem uma pressão muito grande, né, dos primeiros, segundos e terceiros secretários, para quem está aqui vendo a gente. Você conseguiria fazer uma breve explicação sobre a carreira? São 6 níveis de carreira dentro do Itamaraty, né? Você consegue explicar rapidamente, só para quem está vendo a gente, compreender como é que funciona essa evolução, pelo menos nas classes? Posso tentar. A gente tem um processo de ingresso por concurso público, por meio do... que é bastante rígido, né? Isso, bastante conhecido, que se dá por meio do Instituto Rio Branco, né, uma prova para acesso ao Instituto Rio Branco. Quando você entra no Instituto Rio Branco, você já faz parte da carreira diplomática no nível mais baixo, nível de terceiro secretário. A partir daí, você tem todo um processo de ascensão funcional que desemboca no topo da carreira. E aí, eu acho que talvez para o nosso espectador, essa figura da pirâmide é bastante emblemática, né? Você tem uma base ali que você entra como terceiro secretário, sobe para segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e atinge o topo, via de regra, depois de algumas décadas de serviço público, atinge o topo como ministro de primeira classe. Essas classes da carreira diplomática não se confundem com as funções que o diplomata exerce no exterior. Então, a função de embaixador, por exemplo, via de regra, é exercida por um ministro de primeira classe. Mas nem sempre. Então, por uma necessidade de lotação de postos no exterior, eventualmente um ministro de segunda classe pode assumir o cargo de embaixador numa embaixada num país menor, por exemplo. Ou se não, pessoas de fora da carreira também podem aceder ao posto de embaixador, a depender do interesse político do governo, como foi o caso do ex-presidente Itamar Franco, que foi embaixador no passado, não é mesmo? Exatamente. A função de embaixador é uma função política. Então, ela vem por designação, por nomeação do próprio presidente da República. Dentro um pouco dessa dinâmica diplomática, o embaixador, né, a função de embaixador, o embaixador no exterior é quem representa o poder executivo
lá naquele país. Isso data dos primórdios ali, enfim, das práticas diplomáticas, né? A ideia de você enviar um emissário que vai levar uma mensagem do seu mandatário àquela nação, àquele povo amigo. Então, isso se mantém na função do embaixador contemporâneo. E existe então essa pressão porque muitas pessoas ficaram nos cargos de primeiro a terceiro secretário em função dessa ampliação da carreira que você bem mencionou na primeira década desse século, o que não foi correspondido necessariamente pela ampliação do número de postos no exterior. Num contexto atual de crise fiscal, você acha possível chegar a uma solução para esse problema que vocês identificaram, que inclusive levou vocês a ganharem as eleições para a presidência da ADB? Sim, é possível. É possível. Como é que vocês, que engenharia seria necessária? Claro, a gente tem um esforço fiscal, né, o governo faz, claro, não sei se convém entrar numa discussão mais economicista, mais macroeconômica, mas o governo vem fazendo um esforço fiscal de ajuste há muito tempo e é um pouco o papel do governo fazer isso. O que as instituições precisam fazer é se adequarem à realidade fiscal, à realidade econômica do país. No Itamaraty, a gente está no meio de um processo hoje de negociação de uma nova lei do serviço exterior. A ideia por trás dessa lei é a de modernizar a própria instituição. A gente entende que o modelo atual ele não tem funcionado, inclusive por conta da questão de enrijecimento do fluxo da carreira, mas não é só isso. O problema envolve uma série de outras dimensões que vão além da questão do fluxo da carreira de diplomatas, né? A pauta da ADB também é muito forte, por exemplo, na questão de combate a assédio e toda forma de discriminação. É forte no sentido de promover a maior diversidade dos quadros do Itamaraty. Hoje o Itamaraty é muito pouco diverso. Pode-se dizer que o padrão ali no Itamaraty, para quem circula nos corredores, é aquele de um homem branco, né, assumindo poder, funções de poder, funções de chefia, com muito pouca diversidade étnico-racial, diversidade de gênero, né? A gente bate muito nessa tecla da paridade ou da equidade de gênero, mas entende que é um processo em construção. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que acredito muito na militância e na construção coletiva dos processos, das pautas. Então, é um pouco o que a gente também percebe dentro da ADB. Quer dizer, a gente precisa começar a construir as pautas que a gente quer avançar. E isso tem que se dar a partir da base. Voltando um pouco à questão inicial sobre as disputas eleitorais, eu acho que dá para dizer que eu sou um primeiro secretário da carreira diplomática e pela primeira vez a ADB tem um secretário como presidente, quer dizer, chefiando ali, representando, sendo a face externa da instituição, do sindicato. A diretoria ela não é tomada por secretários, não. Quer dizer, o próprio estatuto divide ali, assim, tem uma paridade entre diplomatas mais sênior e diplomatas mais júnior. Mas pode-se dizer que é um pouco simbólico que um secretário assuma pela primeira vez a diretoria da ADB. Eu acho que isso vem um pouco em função desses problemas que a gente, enfim, está falando, tem mapeado. As pautas prioritárias para a ADB dizem muito a respeito da situação da carreira atual. Quer dizer, essa questão do fluxo, melhoria das condições de trabalho. A pessoa no Itamaraty, às vezes, é submetido a um pouco como a gente falava, né, a um expediente muito extenso de trabalho e nem sempre seu trabalho é reconhecido. Quer dizer, melhorias da condição de trabalho, fluxo de carreira, reforma da lei de serviço exterior, temas ligados à saúde mental, um acolhimento, necessidade de acolhimento e de encaminhamento para temas de saúde mental. Eu entendo que as taxas no Itamaraty talvez sejam maiores do que as presentes em outras instituições, porque a gente tem particularidades na carreira que não existem em outras instituições. Quando um servidor precisa ir para o exterior, ele tem que, claro, atentar para a questão familiar,
tem um processo de desenraizamento muito forte. Quer dizer, você vai chegar num outro país onde você não conhece ninguém, sua família toda, seus amigos ficaram todos para trás e você está ali com o seu núcleo familiar num lugar que você não necessariamente escolheu, você não imaginava até 2, 3 meses atrás que iria cair ali, e tem que lidar com todas as dimensões da vida presentes num novo contexto. Isso daí tem um impacto direto sobre a saúde mental do servidor. Isso, de maneira repetida, ao longo de 20, 30, 40 anos, tem um impacto ainda maior. Proporcionalmente maior, né? Porque você não, enfim, você está numa situação em que aquele é o seu caminho profissional, você nem sempre, ou na maioria das vezes, você não escolhe o seu percurso profissional. Então, essa é uma pauta que a ADB traz. Assim, o servidor precisa começar a ter maior controle sobre a sua carreira. É possível, por meio de práticas de gestão de pessoal, gestão administrativa, maior transparência nos processos administrativos, maior previsibilidade em relação não só à sua promoção, mas também em relação ao posto onde você vai servir. Ou aos postos, né? Por que o servidor já não pode saber de antemão qual que é a função que ele vai exercer naquele país e qual é o país seguinte para onde ele vai ser direcionado, de antemão? Quer dizer, isso só vem em benefício do planejamento familiar, tem questões de escola dos filhos, que é uma questão muito sensível, né? Assim, em que língua que os filhos vão ser alfabetizados? Onde que eles vão estudar? E quando eles voltarem para o Brasil? Eles vão estudar em português, numa escola bilíngue. Quando eles forem para a universidade, qual que é o modelo, qual que é o sistema pedagógico que essa criança adotou ao longo do seu percurso escolar? São N implicações que muitas das vezes escapam daquele ato frio, burocrático de remoção do servidor, ali assinado por uma alta chefia. Então, o papel do sindicato também é trazer o foco para essas questões que são humanas, que têm a ver com solidariedade, princípios mesmo de transparência, princípios democráticos, né? Trazer o foco da administração, do ministério, né, da instituição, das chefias, para essas questões que são paralelas, mas são eventualmente tão ou mais importantes do que exatamente qual é a função que aquele servidor vai desempenhar naquele posto. Então, enfim, são particularidades da carreira que nem sempre encontram paralelo em outras carreiras do serviço público. Então, é importante enfim, o fato de que o nosso sindicato tem se fortalecido, tem se criado uma cultura institucional, uma cultura sindical mais forte dentro do Itamaraty, canais de comunicação mais amplos, temas sendo pautados de forma mais clara e mais aberta com os filiados e as filiadas, e que isso se reflita nas práticas administrativas, nas práticas de gestão administrativa, gestão de pessoal. Um pouco é um modus operandi aí do nosso sindicato. E eu acho que as perspectivas são muito boas. Assim, a gente tem recebido um ótimo feedback, temos uma base bastante mobilizada e bastante atuante. Quer dizer, então, a gente, como diretoria, tão somente representa os nossos filiados e filiadas. Mas a gente também recebe, né, cotidianamente, a diretoria um pouco com essa esponja, que recebe as demandas, as reivindicações dos filiados, das filiadas, e tenta levar essa realidade aqui no campo, no terreno, para as práticas burocráticas do Itamaraty. Acho que é um pouco como a gente espera atuar aí ao longo da nossa gestão. Ao longo das eleições, você até comentou de forma bastante assertiva, né? A primeira vez que um secretário assume como presidente da ADB Sindical. Houve algumas críticas, não só do outro lado, mas de algumas pessoas mais antigas na carreira, de que a atual diretoria, eleita agora nesse processo, romperia com alguns pilares da carreira, com a própria formalidade típica dos diplomatas como um todo. Como é que vocês veem essas críticas? Há um momento, houve uma passagem de cetro de uma geração para outra, ou você acha que é um conflito inerente ali à carreira? Olha, assim,
a minha leitura ela não é no sentido de que existe uma clivagem entre... Muito pelo contrário, assim, a gente tem uma comunicação, tem um relacionamento muito fluido, tanto dentro da diretoria, temos 2 embaixadores na nossa diretoria, né? Alguns conselheiros e um grupo de secretários. Mas também nas discussões dentro do sindicato, dentro da ADB e nas nossas interações no Ministério. Assim, não existe essa clivagem entre, digamos, uma base, vou usar uma expressão sua, uma base jacobina e uma alta chefia, ou diplomatas mais sênior, ou diplomatas aposentados. Mesmo na eleição, isso não se manifestou assim. Em algum momento isso foi uma pauta de debate eleitoral, processo eleitoral, mas a realidade é que a ADB ela funciona de maneira integral, holística, com todas as categorias atuantes, os aposentados também bastante atuantes, como deve ser. Então, a nossa leitura é essa. Assim, a gente tem uma base bastante ampla, atuante e eager, e desejosa, né? Desejosa de promover as mudanças que todos nós entendemos serem necessárias. Todo mundo ali tem clareza dos problemas. Não existe um embate nesse sentido de que a gente vai lá e reivindica e tem que ser assim, senão a gente vai em greve ou a gente vai montar um piquete. Não, no fim a ADB tem essa particularidade, tanto a chefia quanto os altos funcionários, quanto os colegas da base, todos somos diplomatas e todos nós fazemos parte da própria assembleia em que se discute os temas sindicais. Então, a gente tem lá uma assembleia convocada com a participação de 600 pessoas, que é bastante significativo, e ali tem colegas da chefia, tem da alta administração, tem colegas que estão no exterior, tem embaixadores aposentados, outros colegas que estão em ministérios na esplanada, todo mundo ali discutindo os temas de interesse e certamente todos com uma visão no sentido de promover as melhoras que sabemos que o Itamaraty precisa. Então, é muito em função do fortalecimento institucional a nossa atuação. Acho que dá para dizer assim, que a gente trabalha conjuntamente como um corpo, com diferentes visões, mas unidos nesse interesse de fortalecimento institucional. No passado, a gente entrevistou nesse mesmo estúdio a ex-presidente da ADB, Maria Celina, embaixadora Maria Celina, e na época ela tinha ali um trabalho muito forte de contra a PEC 34. Para quem não conhece a PEC 34, ela permite que políticos eleitos, como um senador, por exemplo, possam assumir o cargo de embaixador sem perder o cargo para qual eles foram eleitos. Hoje, se um senador quiser ser embaixador em algum país, ele tem que abrir mão do cargo de senador, correto? Para que ele possa, então, assumir esse cargo. Com a PEC 34, tudo muda e essa PEC foi bastante combatida pela ADB no passado. Vocês pretendem continuar a mobilização contra a PEC 34? Boa pergunta, Guilherme. A PEC 34 ela não está na pauta. É verdade. Atualmente. Então, a ADB não tem uma posição definida em relação ao assunto. Mas, certamente, o que está na nossa pauta é um acompanhamento dos temas parlamentares bastante mais próximo, de maneira bastante mais cirúrgica. Nesse sentido, um tema que consta da nossa plataforma e que a gente quer passar a implementar logo na primeira hora é a reativação de uma comissão mista, uma frente parlamentar mista, mista porque é deputados e senadores, em defesa da diplomacia. Uma frente que já existiu no passado, mas ela caiu em desuso, foi desativada, e hoje a gente entende que mais do que nunca é necessário reativar esse diálogo parlamentar. Claro, o Itamaraty, lá institucionalmente, tem os seus canais de comunicação institucionais, né, com o Congresso, Câmara e Senado, mas a gente entende que, do ponto de vista da categoria de diplomatas, ainda é uma lacuna que precisa ser preenchida. Então, a gente tem essa pauta muito presente de reativar essa comissão. Já estamos em contato com parlamentares, né, à procura de um coordenador, né, e um conjunto de parlamentares que
que se disponibilizem a levar o tema da diplomacia para o debate mais amplo do Congresso. Temos sido muito bem recebidos, isso deve sair proximamente. É nesse contexto em que a nossa atuação parlamentar deve se dar. É mais do que pautas específicas, essa PEC ou aquela questão da importação de veículos, mais do que questões remuneratórias, que também é um tema bastante presente, né, bastante atual. Mais do que isso, o que a gente precisa é construir uma percepção no Congresso da relevância do trabalho diplomático. Então, essa é uma missão que a ADB assumiu, estamos assumindo e que vamos tocar adiante, porque isso tem um impacto, inclusive na nossa pauta de dar maior transparência. Quando a gente reivindica que o Ministério seja mais permeável a visões da sociedade, isso precisa se manifestar também na nossa, digamos, no nosso campo de militância, né? No nosso campo de atuação, que hoje é a ADB. Então, a gente também precisa que a ADB faça esse esforço de procurar diferentes atores e de levar para essas pessoas, para essas instituições, esses órgãos, a importância da diplomacia. Quando a gente, retomando uma conversa inicial, né, assim, o Itamaraty é muito fechado, era melhor antes e agora aparecem os problemas. Não, na verdade é uma questão de realmente procurar promover um debate em relação aos pontos positivos, aos pontos negativos, mas fazer o Itamaraty e a diplomacia ser mais conhecida pela sociedade. Quer dizer, pouca gente, as pessoas têm esse estereótipo, né? O diplomata tem essa coisa de coquetel, recepções nos grandes salões, mas pouca gente lembra que são os diplomatas que estão ali nos frontes de guerra. Hoje a gente tem algumas guerras em curso no mundo, e em todos esses cenários tem gente no terreno, né? Tem gente resgatando brasileiros, fazendo voos de repatriação ali, diplomatas, mas também oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, né? Digamos, todo o nosso corpo do Serviço Exterior brasileiro está atuando também em grandes cenários de catástrofe, de desastres, né? Assim, a gente poderia elencar aqui uma série de circunstâncias em que isso ocorreu e ocorre. Então, essa é a visão da diplomacia que a gente precisa passar. A diplomacia não é tomar coquetéis ali sofisticados nos grandes salões. Prestar um serviço consular de qualidade, eficiente, né? Aquele brasileiro que precisa renovar o passaporte, precisa emitir uma certidão, precisa recuperar um corpo de um ente querido que faleceu no exterior. Esses serviços todos são prestados pela nossa diplomacia. E isso tem que ser mostrado também à sociedade. Então, parte da nossa atuação como sindicato é fazer esse trabalho diplomático ser mais conhecido, ser melhor conhecido pela sociedade de maneira geral. No aspecto especificamente voltado ao Congresso, à atuação parlamentar, a gente espera, sim, reconstruir, reativar essa frente parlamentar, e é nesse contexto que uma eventual discussão sobre a PEC também vai se dar. Essa PEC e outras PECs. Hoje a gente tem algumas questões um pouco mais urgentes. O próprio PL de reajuste salarial, né? A gente teve um processo de negociação de reajuste recentemente, pautado numa mesa especial para tratar de reajuste de salário com as diferentes carreiras de Estado. Então, chegamos a um acordo e esse PL deve ser encaminhado pelo governo federal ao Congresso. Então, ali a gente também precisa atuar, precisa acompanhar o andamento do PL, a gente sabe que isso tem um prazo para ser tramitado. Então, enfim, existem várias nuances assim, que envolvem a nossa atuação com o Congresso, a atuação do Itamaraty junto ao Congresso e a ADB fazendo o seu papel de acompanhamento e de lobby na medida do possível com as nossas necessidades e disponibilidades. Gustavo, a entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Qual que é a sua visão sobre o papel do Itamaraty no encontro do G20, que historicamente, né, foi realizado no Brasil em 2024? Uma ótima pergunta, Guilherme. Claro, enfim, na função de presidente da ADB, eu não entraria num debate substantivo sobre o papel do Brasil ou sobre o próprio G20, mas eu posso dizer assim que novamente, o papel da diplomacia e os benefícios que a diplomacia traz para a sociedade são muito mais amplos e extrapolam
aqueles estereótipos percebidos pela população em geral, ou pelos diferentes setores da sociedade. O Brasil tem uma agenda internacional muito substantiva. A gente tem questões de emergência climática, tem a questão do G20, claro que vai além do próprio da presidência do G20, mas envolve a questão de governança global. Quer dizer, é uma pauta histórica da diplomacia brasileira promover uma reforma da governança, dos mecanismos de governança, e quem faz isso em favor dos interesses nacionais é a nossa diplomacia. Por que eu digo isso? Que parece ser óbvio, assim, a necessidade de o Brasil tentar trabalhar, às vezes na margem, às vezes mais substantivamente, no enquadramento ou na moldura de uma agenda internacional. Por que eu digo isso? Porque por trás de toda essa agenda substantiva existe uma engrenagem burocrática operando. Existe um corpo de funcionários e servidores dedicados que fazem isso se movimentar. Quer dizer, a construção da posição brasileira para o G20, por exemplo, para chegar naquele papel que vai ser assinado pelos presidentes, se dá lá atrás, se dá muito antes, assim, nas bases. Quando eu falo da militância, da construção coletiva de posições, é um pouco isso. Quer dizer, o Ministério precisa de um corpo de servidores motivado, com perspectivas, para poder entregar um trabalho de excelência, que vai desembocar nessa atividade diplomática de altíssimo nível. Mas são colegas lá embaixo que começam a formular posições, recebem subsídios dos postos, consultam outros órgãos na esplanada, diferentes entes federativos, para começar a entender o que o Brasil pensa sobre aquele determinado tema que está na agenda do G20. Vamos construir na base, esse tema vai subindo, vai sendo refinado, vai sendo mais elaborado para chegar numa posição de governo. O trabalho que isso dá é hercúleo, e vem às custas de um esforço pessoal, muitas das vezes, dos servidores. Se a gente não tem melhores condições de trabalho, por exemplo, as pessoas, para que isso aconteça, elas precisam se doar. Precisam se doar, assim, às vezes imbuídas de um sentido de missão, né, quando não deveria exatamente ser assim. Eu dou um exemplo bastante emblemático, assim, só para recepcionar as diversas delegações que participam desses eventos, seja o G20, seja o BRICS, seja as COPs, né? A gente tem a COP 30 acontecendo em Belém do Pará no ano que vem. A quantidade de diplomatas que a gente precisa deslocar só para dar conta da recepção e dos trâmites logísticos é muito grande. Muito grande. E a gente não tem exatamente um ministério com um grande corpo assim, disponível e está todo mundo pronto ali. Não, é um trabalho de administração bastante robusto e que deve considerar aquelas dimensões que eu falei ali atrás, né? E aí, para te dar o exemplo que eu mencionava, só para o trabalho no G20, a gente tem as 2 últimas turmas de diplomatas formadas no Rio Branco, dedicadas exclusivamente a esse trabalho de logística. Então, a agenda brasileira está crescendo, né? O G20 é um colosso diplomático, demandando cada vez mais esforço, construção de posições, alinhamentos com os demais países, negociações multilaterais, e ao mesmo tempo isso não vem acompanhado de um reforço, digamos, de recursos humanos, ou recursos financeiros, recursos humanos. Enfim, a gente tem que se virar nos 30 com o que tem ali, né? Que é um trabalho e aí a gente tem que dar um mérito, assim, tem que dar um entendimento, para a administração, para os órgãos que fazem essa gestão de recursos humanos, de recursos financeiros, porque não é fácil, assim, é difícil para todo mundo. O papel do sindicato é seguir apontando. Olha, isso daqui não está certo, isso não está bem, podia ser melhor. E enquanto a gente não aprimora ou não moderniza os nossos métodos de trabalho, os nossos processos internos, isso vem, em alguma medida, em detrimento de resultados mais eficientes na própria implementação da política externa. Pareceu um pouco genérica demais a minha resposta, mas eu acho que é a forma de vincular um pouco a nossa robusta agenda internacional,
que vai continuar sendo robusta pelo ano que vem e pelos sucessivos, com uma realidade do servidor, com a realidade sindical, que nem sempre é tão robusta quanto a nossa agenda internacional. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da DB Sindical, Gustavo Butes. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Guilherme, e eu sigo à disposição aqui para quando precisar. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 18 de novembro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.